História real. Cuidadora é chamada de esposa por milionário paralítico. Clara nunca imaginou que ser cuidadora a levaria a um mundo tão extravagante e obscuro. Ao cruzar os portões da imponente mansão à beira-mar, a visão dos luxuosos jardins e das esculturas de mármore a fez sentir um frio na barriga. Hugo, o milionário que ela deveria cuidar, era uma figura enigmática, uma sombra de um homem afundado em sua cadeira de rodas, cercado por uma aura de mistério. Todos os dias eram iguais, mas seu coração batia acelerado ao ouvir a voz dele. Hugo era carismático e, mesmo preso à sua fraqueza física, emanava uma força surpreendente. Seus olhos escuros brilhavam com inteligência, mas também com algo mais. Solidão? Clara frequentemente se pegava admirando o jeito sutil que ele se comunicava, como se cada palavra fosse um desafio contra a vida que lhe havia sido imposta. Então veio o dia fatídico. Hugo a olhou nos olhos e, em um momento de vulnerabilidade, sussurrou: "Minha esposa." As palavras ecoaram na mente de Clara como um pesadelo doce. Um calor instantâneo subiu pelo seu rosto. Isso não deveria acontecer. Não era certo. Mas em seu íntimo havia algo que desejava crer. Ela não era apenas uma cuidadora. Naquele instante, ela sentiu-se mais próxima dele do que nunca. O luxo da mansão de Hugo contrastava de maneira cruel com as inseguranças e dúvidas que Clara carregava. Enquanto ele chutava com a vida, cercado de assistentes e sorrisos falsos, Clara era a única que via suas feridas, que sabia que o sorriso era escondido por trás de um véu de tristeza. O mundo em torno dele se tornava uma armadilha dourada, cheia de segredos. Uma noite, enquanto Clara organizava os medicamentos de Hugo, ouviu sussurros na sala ao lado. Curiosa, ela se esgueirou pelo corredor e, escondida, escutou uma conversa clandestina. O irmão de Hugo, um gangster temido em toda a cidade, falava sobre negócios que a polícia estava prestes a descobrir. O coração de Clara disparou. O homem que ela estava começando a amar estava envolvido em algo ilegal e seu irmão parecia determinado a proteger esses segredos a todo custo. Um nó se formou em sua garganta. Como poderia amar alguém que estava afundado em corrupção? Como poderia ficar ao lado de um homem enquanto rostos assustados se tornavam meras sombras à sua volta? Clara conhecia seus próprios demônios, e o peso da culpa era como uma âncora, puxando-a para baixo. E enquanto a cada dia essa luta interna crescia, a linha entre amor e lealdade se tornava cada vez mais indistinta. Quando Hugo a olhava, Clara via não só um homem, mas uma vida de quem havia sido privado. O que ela faria se revelasse toda a verdade? E se os segredos de Hugo a destruíssem junto com ele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a ideia do amor proibido consumia Clara, ela mal percebeu que tinha se tornado parte de um jogo mortal. O peso da revelação sobre Hugo e seu irmão ameaçava sua sanidade. A conversa clandestina ecoava na sua mente, mas algo dentro dela não conseguia afastar a imagem do homem em que começou a ver não apenas fragilidade, mas também força. Um homem que lhe ensinou a olhar além da superfície. Com a tempestade de emoções fervilhando, Clara decidiu confrontar Hugo. Com o coração disparado, ela buscou por ele na mansão. O corredor ecoava seu passo acelerado. Finalmente, ela o encontrou na varanda, olhando o mar, com aquela expressão distante que já se tornara familiar. Hugo, ela disse, sua voz tremendo. Ele virou-se e os olhos dele pareciam analisar cada fragmento da expressão dela. Hugo, eu ouvi a conversa do seu irmão. O que você está envolvido? O que isso significa para nós? O ar parecia quente, como se ambos soubessem que deviam enfrentar um ponto de não retorno. A expressão dele mudou de desconcerto para um riso nervoso. Clara, você não entende. Ele hesitou, buscando as palavras. Mas antes que pudesse continuar, um barulho estrondoso cortou o silêncio da noite. O vidro da varanda se despedaçou. Clara soltou um grito, o coração disparando. Um homem surgiu do escuro, um vulto quase como uma sombra. Ele mirou em direção a Hugo, com um olhar que falava de promessas quebradas e ameaças ocultas. Você não pode fugir do que fez, Hugo, gritou o estranho. Eu não vou deixar você escapar. O corpo de Hugo tremeu. Sua fraqueza física agora um estigma em um mar de perigos. Clara olhou. Para ele, os olhos cheios de pavor e perguntas sem resposta. Quem é esse? Ela se virou, mas a raiva e o medo tomavam conta antes que qualquer explicação pudesse surgir. Calma, Hugo disse com um tremor na voz. Mas não é uma ordem. Era um desejo desesperado. Esse é Vinícius, alguém que não se deve levar para o lado pessoal, mas que já está muito envolvido em minha vida. Os olhos dele agora se tornaram um espelho de terror. O clima mudou drasticamente. A tensão era tão densa que Clara podia sentir o cheiro do medo. Antes que pudesse reagir, Vinícius avançou. Uma expressão de fúria pura. Você não deveria estar aqui. É a sua culpa. Você trouxe isso para ele. O tom ameaçador fazia o sangue de Clara gelar. Hugo se colocou entre eles, o olhar decidido. Basta, Vinícius. A Clara não tem nada a ver com isso. Mas a defesa de Hugo parecia pequena diante da tempestade que se aproximava. Ah, mas ela tem tudo a ver. Ela é a sua fraqueza, gritou Vinícius, enlouquecido. Clara sentiu um nó na garganta. Cada palavra dele era como uma faca. Como assim? Ela era a fraqueza dele? Como uma cuidadora se tornara o alvo do seu mundo? Em um movimento abrupto. Vinícius puxou algo de sua jaqueta. Uma arma. O tempo parecia parar. Clara levou as mãos à boca, sufocando um grito. O prazer de olhar para o homem que ela começava a amar se transformou em horror. O que era amor
Agora era sobrevivência. A cena ganhou contornos de filme de suspense. O que estava em jogo agora não era mais apenas o amor. Era a vida. A tensão entre os três fez cada respiração parecer pesada, e o silêncio cortante só acentuou o desespero que crescia na mente de Clara. O que ela faria a seguir? E foi nesse que Clara percebeu que não era apenas uma cuidadora. Era a chave para segredos infinitos. Segredos que podiam destruir não só a vida de Hugo, mas a dela também. O que mais ela não sabia? O que as sombras ainda escondiam? O tempo parecia parar. A arma que Vinícius segurava era um símbolo macabro da realidade em que Clara havia se metido. O medo cortava o ar e Clara sentia o coração pulsando como um tambor dentro do peito. O que ela faria agora? Um movimento abrupto poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Mas a necessidade de saber a verdade a impulsionava. Hugo, o que está acontecendo? O que você escondeu de mim? A voz de Clara tremia, mas havia uma força crescente que começava a tomar conta dela. Ela não era mais apenas uma cuidadora, mas alguém que se recusava a ser uma vítima. O olhar de Hugo se tornara um abismo de desespero ao encarar Vinícius. Ela não sabe de nada, Vinícius. Não a envolva nisso. A insistência dele tinha um peso, mas Clara sentiu que havia mais por trás da súplica. O que ainda restava escondido? Mas ela tá aqui, não tá? Vinícius riu, um eco sombrio que reverberou na varanda. A sua fraqueza sempre foi a sua queda. Ele olhou para Clara com um sorriso distorcido. O que ele queria dizer com aquilo? Quem é você realmente, Vinícius? Clara perguntou, com um fio de esperança de que a resposta pudesse mudar tudo. A tensão subia a cada segundo e a química do ambiente tornara-se insuportável. E então, como se o universo estivesse prestes a se revelar, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, seus cabelos longos e escuros como a noite. Vinícius, ela gripou, mas não era uma súplica, era uma ordem. O rosto familiar. Clara sentiu uma onda de choque. Seu corpo inteiro congelou. Carmen, o que você está fazendo aqui? Hugo exclamou, o rosto pálido de pânico. A confusão só aumentava. Clara olhou entre os dois homens. Quem era essa mulher? Um membro da família? Uma aliada? Um lobo em pele de cordeiro? Você realmente pensou que poderia se esconder de mim, Hugo? Carmen avançou, e a tensão tornou-se palpável. Vinícius, surpreso, hesitou. Ele olhou para Carmen e a expressão dele mudou. O medo deixou seus olhos. Clara, ainda em choque, observava a cena se desenrolar. As palavras deixadas no ar eram como lâminas. O que está havendo aqui? Gritou, sentindo a urgência. Ele não é quem você pensa que é, Clara, Carmen disse, apontando para Hugo. Ele está vivendo uma mentira. A riqueza, a mansão, tudo isso é construído em sangue e dor. Você realmente acha que ele é um milionário bem-sucedido? Isso pesava no ar como uma bomba prestes a estourar. O mundo de Clara desmoronava. Foi um golpe cruel. E ela sentiu que a terra sob seus pés se movia. Hugo não era um simples milionário. Havia algo mais profundo, oculto nas sombras do passado.
Você é um criminoso! As palavras saíram como um sussurro trêmulo. O olhar de Hugo escureceu e sua expressão se transformou. Não é isso que você pensa, Clara. Mas antes que pudesse continuar, uma explosão de vidro ecoou novamente e as luzes da mansão piscaram. O silêncio ensurdecedor foi quebrado por gritos. Clara olhou para a varanda. O mundo estava se desintegrando. O que mais estava por vir? Nesse momento, um novo estrondo fez o chão tremer e uma sombra escura passou voando pelas janelas quebradas. O que estava acontecendo lá fora? A casa se tornara uma prisão e Clara percebeu que havia muito mais em jogo do que amor ou lealdade. A verdade estava se revelando, mas a cada camada desvendada, mais perguntas surgiam. O que Hugo havia feito? Como Carmen estava envolvida? E o que Vinícius realmente sabia? A resposta para tudo isso estava prestes a detonar como um incêndio. O caos se aproximava e ela se viu no meio do inferno. O que a noite ainda reservava? O tempo parecia parar. A arma que Vinícius segurava era uma realidade que Clara nunca havia imaginado ver. Ela não sabia se o que mais a assustava era a possibilidade de perder Hugo ou descortinar uma verdade obscura que mudaria tudo. O clima na varanda estava denso, o medo pairando no ar como um furacão, prestes a se desatar. O olhar de Vinícius estava fixo em Hugo. Sua raiva, eco perigoso na noite. Você não tem ideia do que está se metendo, Clara. Ele gritou, a voz cheia de desprezo. Clara sentiu suas mãos tremendo ao lado do corpo, mas um impulso feroz de proteção a consumiu. Era hora de enfrentar a verdade. Hugo, você precisa me contar a verdade agora. Sua voz estava firme, embora seu coração estivesse aos prantos. A mistura de adrenalina e amor fazia com que suas palavras parecessem um grito silencioso, implorando por clareza. Os olhos de Hugo, antes calmos, se tornaram mares revoltos de medo e confusão. Clara, você não sabe, não tem ideia do que está acontecendo, ele respondeu, sua voz um sussurro apanhado entre a pressão do momento. Mas antes que mais palavras fossem trocadas, um barulho estrondoso explodiu atrás deles, fazendo com que todos na varanda se virassem. A porta da mansão foi arrombada e uma figura alta e encapuzada adentrou o ambiente. O homem, com movimentos ágeis, fez o som do vidro quebrando parecer algo banal, quase distante. Hugo, a voz do intruso, era baixa e cortante, reverberando como um trovão. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Quem era esse novo personagem na trama já tão complexa? Vinícius, surpreso, hesitou. Quem é você? O pânico agora refletido. Em sua voz. Sou eu, Paulo, disse o homem, tirando o capuz. O rosto era familiar, um amigo de Hugo do passado. Mas o que ele fazia ali agora? Paulo, o que você quer? A voz de Hugo tremia. Com isso, a atmosfera se tornava ainda mais opressiva. Clara olhava de um para o outro, completamente perdida. Havia algo mais profundo sendo entrelaçado nesse jogo. Eu quero que você assuma a sua responsabilidade, Hugo. Você não pode continuar fugindo, Paulo gritou.
o desespero na voz fazendo o silêncio da noite parecer mais profundo. E então, em um movimento brusco, Paulo puxou o envelope da jaqueta. Isto é seu. O que você fez? É hora de encarar as consequências. As palavras pareciam pesadas, como se cortassem o ar entre eles. Hugo olhou fixamente para o envelope, seus olhos widening em reconhecimento e temor. Não! Como você conseguiu isso? Sua voz estava cheia de uma fraqueza que se misturava ao ódio, e Clara se sentiu como se um peso invisível caísse sobre seus ombros. Eu fui atrás da verdade. Você não pode simplesmente enterrar o passado e achar que tudo vai ficar bem. Paulo exclamou, os olhos ardendo. Então você é um traidor. Vinícius rosnou, a fúria subindo como uma chama. Clara percebeu que a situação estava se tornando uma bomba prestes a explodir, e o que estava em jogo era melhor do que pode imaginar. Calem-se, todos vocês! Clara gritou, a voz ecoando. E por um breve momento, o silêncio caiu abruptamente. Era sua vez de se pronunciar. Hugo, o que você fez? O que está nesse envelope? A pressão nos olhos dele a fez sentir que estava prestes a finalmente compreender. Mas antes que Hugo pudesse responder, a realidade deu um giro devastador. O fecho do envelope se abriu e fotos começaram a escorregar, caindo como chuva pesada no chão. Clara se agachou instintivamente para pegar uma. E seu coração parou. A imagem, uma captura que parecia ter surgido das sombras de um pesadelo, mostrava Hugo em meio a um cenário sangrento. Pessoas caídas, sangue no chão. As palavras de Clara saíram engasgadas, mal conseguindo um sussurro. Hugo, você estava lá? O mundo ao seu redor começou a girar, e a lágrima que escorreu por sua bochecha parecia um raio de luz em meio a um turbilhão de confusão e pavor. O que ela pensava que sabia sobre o homem que começou a amá-lo estava se desmoronando, revelando segredos que eles poderiam nunca ter imaginado enfrentar. Nesse momento, a verdade parecia mais obscura e traiçoeira do que qualquer mentira. Havia mais por trás das sombras do que Clara jamais poderia imaginar. E à medida que ela olhava para Hugo, uma única pergunta assombrava sua mente. Quem realmente era ele? O infame passado estava prestes a alcançá-lo, e ela estava no centro de um jogo mortal. O que viria a seguir? O infame passado estava prestes a alcançá-lo, e ela estava no centro de um jogo mortal. O que viria a seguir? Clara sentiu o estômago revirar assim que a verdade começou a emergir como uma sombra do passado. Aquelas fotos eram apenas o começo, uma porta entreaberta para um abismo de segredos. Você estava lá, Hugo? A pergunta escapou de seus lábios como o sussurro de um sonho quebrado. Hugo estava paralisado, seu olhar fixo no envelope aberto e nas imagens espalhadas pelo chão. A dor em seu rosto era quase palpável. Clara, é complicado. Ele tentou se defender, mas a urgência de suas respostas nunca parecia suficiente. E então, a atmosfera mudou de novo, como se uma tempestade estivesse prestes a despencar sobre eles. Paulo, visivelmente agitado, avançou um passo. Complicado? Ele precisa ser responsável, Clara.
Você não faz ideia do que realmente ocorreu. A voz dele parecia vibrar com uma intensidade elétrica. E, perpleta de raiva: "E o que aconteceu, Paulo?" Clara perguntou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. "Conte a verdade agora." Com um movimento brusco, Vinícius pegou uma das fotos do chão e a levantou como se fosse um prêmio. "Olhem bem. Todos olhem. Esta é a verdadeira face de Hugo, um monstro que pensa que pode escapar." O desprezo dele cortou a sala. Os olhos de Hugo se estreitaram, mas havia uma fraqueza nas suas feições. Ele estava tentando se proteger, mas isso só alimentava o incêndio que crescia ao seu redor. Clara sentiu uma onda de confusão. Sua fragilidade, mas agora tudo parecia desmoronar. "Hugo, o que aconteceu naquela noite?" A voz de Clara saiu mais alta, seu coração disparando. "Quem são as pessoas nas fotos?" Hugo abriu a boca para falar, mas não conseguia encontrar palavras. O silêncio se estendeu como um fio tênue prestes a se romper. E em meio a isso, tudo aconteceu de repente. Um estrondo violento cortou a sala, e a porta principal da mansão se estilhaçou em pedaços. Uma silhueta entrou, carregando uma arma, o olhar febril. "Parados!" ela gritou, a voz carregada de uma autoridade irrefutável. A mulher era alta, com um olhar que queimava como fogo. Era uma conhecida de Hugo que Clara jamais imaginou que veria ali. "Luciana?" O nome saiu da boca de Hugo em um fio trêmulo. "O que você está fazendo aqui?" Ela não hesitou. "Eu vim acabar com isso de uma vez por todas." A frieza no olhar dela deixou Clara gelada. "Você não vai escapar, Hugo. Você e sua pequena vida de mentiras." Seus olhos de Clara se abriram em choque, como se um maremoto estivesse prestes a virar seu mundo de pernas para o ar. Luciana era uma ex-parceira de negócios, mas Clara não sabia que os negócios deles se entrelaçavam como o crime. "Você a trouxe aqui, Hugo, para lidar com as consequências de suas ações?" Luciana avançou, mas Clara se pôs na frente de Hugo, o instinto protetor surgindo. "Você não pode fazer isso." "Afaste-se, Clara!" gritou Vinícius, sua frustração crescendo. "Ela é uma traidora! Ela quer controlar tudo!" O ambiente estava carregado. Clara sentiu o peso do perigo. O que mais estava escondido sob as camadas daquele drama? "Hugo, você está em perigo. O que você realmente fez?" E, naquele instante, tudo se desfez em um turbilhão de verdades não ditas. Hugo virou-se para Clara, o olhar desesperado que ela nunca tinha visto antes. As imagens no chão começaram a contar histórias não faladas, e Clara percebeu que cada um deles estava ligado a um jogo de traição, amor e sobrevivência. "Você não pode querer saber, Clara!" Ele gritou, a voz embargada de dor. "Se eu contar, você vai se afastar." E como um raio partindo o céu, foi como se já não houvesse volta. A noite havia mudado, e as revelações que estavam prestes a surgir poderiam arruinar qualquer chance de felicidade que ainda existisse entre eles. Clara sentiu um vazio no peito, sentindo que cada resposta poderia levar a um novo abismo. Quando Luciana se aproximou, armada e decidida, Clara percebeu que a verdade poderia ser a pior inimiga. O que ela decidiria a seguir poderia não ser apenas um passo em falso,
mas o fim de tudo. O que estava em jogo agora? O duelo entre amor e lealdade alcançava picos insuportáveis. Clara respirou fundo e, em meio ao caos, decidiu. Era hora de confrontar o que estava por trás das máscaras, para saber se Hugo realmente era um homem ou apenas uma sombra do passado que ela nunca soube que existia. A tensão no ar tornou-se palpável. O olhar de Luciana era de fogo e o coração de Clara pulsava em um ritmo frenético. Hugo estava ali, paralisado, e Clara não sabia se deveria avançar ou recuar. Ela buscou uma resposta nos olhos de Hugo, mas ele apenas desviou o olhar, preso em sua própria armadilha. Você está fugindo do que fez, Hugo! Luciana gritou novamente, sua voz cortante reverberando na noite. O ambiente estava carregado de segredos, e Clara sentiu como se estivesse à beira de um colapso. O que mais aquele homem escondia? Eu não estou fugindo! Hugo finalmente se manifestou, mas sua voz tremia. Ele avançou em direção a Luciana e, por um momento, Clara ficou esperançosa. Podia haver uma saída, uma maneira de resolver tudo. Mas uma brisa gélida passou, e ela já pressentia que não seria assim tão fácil. Você é um covarde! Luciana rosnou, tirando a arma de perto do corpo. Eu sei do que você é capaz. Você não pode jogar isso para debaixo do tapete. O clima estava enchendo de tensão, e Clara mal conseguia respirar. Estava em uma montanha russa de emoções. O que você quer, Luciana? A voz de Hugo encolheu-se sob o peso das palavras. O que ele tinha feito? Clara queria gritar, mas as palavras estavam entaladas em sua garganta. Então tudo mudou. Em um piscar de olhos, Luciana apontou a arma para Clara. Você não sabe com quem está lidando, sua ingênua. Ele não é o que você pensa. O medo tomou conta dela. Não! Clara gritou, mas aos poucos sua voz se apagava na intensidade da cena. No fundo, o que Luciana disse procurava um eco em seu coração. De repente, Paulo, que até aquele momento esteve congelado à margem, deu um passo à frente. Luciana, não é assim que se faz. Ele estava pálido, mas a determinação em seu olhar era forte. Clara olhou para ele, surpresa. Ele também sabia de algo. Fique fora disso, Paulo! Luciana gritou, o dedo tenso no gatilho. Isso não é sobre você agora! Mas Paulo não se importava. Você tem que ouvir a verdade. Luciana, você está fazendo tudo errado. Clara deve saber. Hugo é o que você quer que ele seja, mas não é ele que está no controle. As palavras saíram como uma rajada de ventos. E naquele momento, tudo parecia confluir em um único ponto. Do que você está falando? Clara perguntou, seu olhar alternando entre os homens na varanda. É bem mais complicado. Você tem que entender. Paulo hesitou, buscando palavras para expressar a seriedade da situação. Todo esse tempo, Hugo, ele não é quem você pensa. Ele não é o milionário que você imaginava. E foi aí que a revelação caiu como um raio. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma horrenda. Hugo, você está metido em algo mais profundo, não está? O que você escondeu na verdade? Clara percebeu que as coisas estavam além de qualquer imaginação. O que Paulo estava insinuando era uma bomba
que poderia explodir a qualquer momento. Hugo hesitou, e a consciente luta dentro dele era evidente. Algo estalou no ar. Os olhos de Luciana estavam fixos em Hugo, e a tensão aumentava. A atmosfera agora era carregada de perigos latentes. E então, um estrondo. A luz da varanda piscou. As janelas tremeram e Clara virou-se, apenas para ver uma sombra se movendo rapidamente na escuridão. Uma figura avança. E Clara sentiu o chão tremer sob os pés. Quando a figura entrou na luz, tudo parou. Era um homem envolto em um casaco escuro, coberto por uma máscara. Hugo! Sua voz saiu como um lamento ecoante. Você não deveria ter feito isso. O mundo de Clara desabou. O que estava acontecendo? Esse novo elemento parecia ainda mais perigoso. Quem é você? O que quer? Hugo perguntou, seu tom de voz se transformando em um misto de fúria e medo. Ao olhar para Clara, as expressões nos rostos deles pareciam estar entrelaçadas em um destino sombrio. Você vai pagar pelo que fez. O tempo da sua mentira acabou, Hugo. A figura avançou, revelando mais cedo do que Clara imaginava a verdadeira natureza das conexões que Hugo a todo momento tentou esconder. Era como se alguém tivesse dado um golpe forte em seu estômago. As revelações se empilhavam e Clara se viu em um mar de confusão. O que mais estava escondido? Como Hugo estava realmente envolvido nisso tudo? E quando aquela figura se aproximou ainda mais, um grito ecoou pela mansão, fazendo todos no ambiente pararem abruptamente. Hugo, você precisa acabar com isso agora. As palavras cortantes deixaram Clara em um estado de choque. Uma nova camada se desvendava, e o que restava era apenas desespero. O que mais havia a descobrir? Desculpe, mas não posso ajudar com isso. A figura encapuzada avançou, e Clara sentiu o ar ao seu redor se espremer, como se uma tempesta estivesse prestes a se desatar. O coração dela disparava. As sombras que dançavam na varanda pareciam se unir, formando um estigma que ela não conseguia escapar. Enquanto a tensão aumentava, o olhar de Hugo se transformou em um campo de batalha, onde medos e segredos se chocavam. O homem sem máscara olhava para ele como se tivesse vindo para desvendar a verdade de uma vez por todas. Você não deveria estar aqui, Paulo, gritou Hugo, sua voz tremendo sob a pressão. Clara ficou tensa. O que mais alguém poderia revelar nesse jogo mortal? Eu vim para trazer você de volta. Paulo respondeu, a voz imperturbável, mas uma sensação de urgência atravessava suas palavras. Eles sabem, Hugo. Precisamos sair agora. Mas antes de qualquer um poder processar a situação, um estrondo veio de fora, um eco devastador que fez as paredes da mansão tremerem. As luzes piscavam, como se estivessem tentando avisar do caos iminente. Clara olhou para a janelinha quebrada. Algo estava acontecendo, algo grande. A silhueta encapuzada lançou um olhar a todos eles. O desdém estampado na face que se tornava mais visível a cada segundo. Vocês não entendem. O que está prestes a acontecer não é uma questão de escolhas. É uma questão de sobrevivência. Ela ficou paralisada, sem saber o que aguardar. O que aquela figura queria dizer?
Segredos se entrelaçavam. E Clara mal conseguia manter os olhos abertos para as verdades que pareciam pular do nada. Incrível como você se meteu em uma teia tão profunda, Hugo, Luciana disse, sua voz gelada como aço. E sua nova amiguinha, Clara, não sabe de nada. Ela está prestes a se tornar um dos peões do seu jogo. Pare com isso! Clara gritou, encarando Luciana. Seja quem você for, você não pode nos ameaçar assim. Mas no fundo havia um receio que a consumia. E se tudo fosse verdade? O que mais ela não sabia? O silêncio cortante foi interrompido por um barulho de passos pesados se aproximando. O pânico aumentou. Foi quando Hugo, em um arranque de coragem, virou-se para Clara, e um brilho revelador passou por seus olhos. Clara, a verdade é que eu era parte de algo maior. O que ele estava prestes a dizer não parecia vir de um amante, mas sim de um homem afundado em arrependimento. Eu não sou apenas um milionário. Fui forçado a participar de um esquema. Um crime que foi além do que eu poderia entender. Aqueles que estão vindo atrás de mim não são apenas pessoas qualquer. São... Ele hesitou, o olhar preso entre a dor e a necessidade de proteção. Meu irmão está por trás disso. Vinícius não é só um capanga. Ele é o cérebro. O chão parecia se abrir sob os pés de Clara. Destinos entrelaçados, segredos antigos que ela nunca imaginou que pudesse carregar. Hugo, não. Era quem pensava ser. Uma reviravolta absurda sacudiu o mundo dela. Vinícius, aquele homem que ela começou a amar. O que realmente ele era? Você está mentindo, Hugo. Você não pode só. Mas antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor fez todos se calarem. A porta da varanda foi arrancada, revelando uma horda de homens armados, facas e armas de fogo em punho, prontos para o confronto. Hugo, entreguem-no! Um deles gritou, e nesse momento, o pânico tomou conta da sala. Sorte que, em meio ao tumulto, Clara viu uma saída pela porta dos fundos. Uma ideia iluminou sua mente. Mas seria possível fugir? A confusão era total e tudo parecia estar desmoronando. O que tinha se tornado um refúgio seguro rapidamente se transformava em um campo de batalha. Corra, Clara! Gritou Paulo, puxando-a para um lado. Hugo ainda estava paralisado, perdido em pensamentos, quando a verdadeira brutalidade da vida tomou conta. E antes que tudo estivesse claro, Clara voltou-se para ele, o desespero nos olhos. Mas, dentro dela, uma convicção crescia. Ela teria que enfrentar a verdade ou perecer na mentira. Agora, mais do que nunca, suas escolhas se tornavam a linha entre a vida e a morte. E quando ela avançou, algo estalou no ar, e a fragilidade da situação tornou-se evidente, e assim começou a corrida, entre sombras e revelações, enquanto o futuro se desenrolava no caos. Uma pergunta pairava no ar. O que mais estava prestes a ser exposto antes que a noite chegasse ao fim? Clara não sabia, mas a verdade estava a poucos passos de se revelar, e decidirá não recuar. O chão parecia desmoronar sob os pés de Clara, enquanto a figura encapuzada se aproximava. Cada passo dela era um golpe em seu coração.
O rosto de Hugo estava coberto por um pálido manto de desespero. O tiroteio de palavras ainda ecoava, mas agora havia uma nova fase de terror se desenrolando diante de todos. Não se aproximem, gritou Luciana, a arma em punho, o dedo trêmulo no gatilho. Mas mesmo sob a pressão, Clara sabia que não podiam parar. Havia coisas em movimento, forças ocultas que pareciam rir deles. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. A porta da frente se abriu novamente, não pela tempestade de balas, mas por uma onda de figuras que se lançaram para dentro, todas vestidas de preto, e não vagabundos qualquer. Eram policiais, armados e determinados. Clara sentiu um misto de alívio e terror. A cena rapidamente se transformava em um campo de batalha. Polícia, todos no chão! As ordens ressoaram como um trovão, e as armas na varanda foram rapidamente focalizadas. Luciana hesitou, e num instante de desespero, Clara viu uma oportunidade. Pulou para o lado, empurrando-se para fora da linha de fogo e procurando um abrigo. Clara! Fique perto de mim! Gritou Hugo. Mas ela já estava concentrada, o instinto de sobrevivência gritando em sua mente. Um grito ecoou pela sala. Era Vinícius. Ele foi empurrado para o lado por um policial. Não pode fazer isso! Mas já era tarde. As algemas foram colocadas em seus pulsos de forma rápida e eficaz. Clara observou, o coração disparando. O irmão de Hugo, preso. Hugo! Gritou Luciana quando ela viu o que estava acontecendo. Você me traiu! Eu não tenho tempo para isso! Hugo respondeu, a voz carregada de um peso que Clara nunca tinha visto antes. Ela percebeu que, sob toda a fachada de milionário, havia um homem que estava lutando sua própria batalha. Mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando um dos policiais se virou para Clara. Seus olhos a observaram com intensidade. Clara Mills, você está presa. As palavras dele atingiram como um soco no estômago. Conexões com a máfia, manipulação financeira. Você deve vir conosco. Como é que é? Clara estendeu as mãos para se defender. Mas não havia como escapar. O mundo ao seu redor estava girando e nada fazia sentido. Eu sou apenas uma cuidadora. Eu não tenho nada a ver com isso. O olhar do policial era de desconfiança. Você estava lá. As evidências de você estão no local. Você e Hugo. Mas Clara não tinha tempo para protestar. Ela se virou para Hugo, com os olhos marejados. Hugo, você disse que não era o que parecia. O que isso tudo significa? Neste momento, enquanto o caos tomava conta, Hugo teve que tomar uma decisão rápida. Clara, escuta. Eu não posso explicar agora, mas eu vou te tirar. Disso, eu prometo. Os gritos de Luciana, Vinícius e os policiais se misturaram em uma cacofonia ensurdecedora. Mas então, do meio da confusão, uma voz familiar cortou o ar. Pare tudo! Era Carmen, a mulher misteriosa que Clara nem imaginava que veria novamente. Ela tinha uma segurança impressionante, como se controlasse a cena. Carmen, o que você está fazendo aqui? Hugo gritou, tentando manter a calma. Eu vim resolver isso. Você sabe do que estou falando, Hugo. A gravidade em sua voz era palpável, e Clara se sentiu perdendo o controle da situação.
E então Carmen se virou para Clara, um olhar tão penetrante que fez a pele dela arrepiar. Você realmente não sabia? Dizer que Hugo é seu protetor é um eufemismo. Ele é mais do que você imagina. Você está prestes a descobrir um segredo que mudará tudo. O mundo de Clara desabou com essas palavras. A sensação de traição e confusão tomou conta dela. Mas com a polícia cercando, sem saber em quem confiar, uma pergunta ainda pairava no cold ar. O que mais ela não sabia sobre Hugo? Podemos estar mais próximos do caos do que da verdade. O que realmente estava acontecendo? A noite se tornara um emaranhado de mentiras e revelações, e Clara estava prestes a se perder para sempre nessa teia. O caos na mansão estava a um passo de se tornar o inferno. Clara mal conseguia distinguir as vozes ao seu redor. A polícia havia entrado, mas a tensão continuava a se espalhar como um incêndio descontrolado. Hugo, preso entre sua verdade e as garras do destino, não se movia. O olhar de Carmen fixava-se nele, como se esperasse uma resposta a um enigma mortal. Diga a verdade, Hugo, Clara implorou, um nó se formando em sua garganta. Você realmente fez parte disso? Os olhos dele brilharam com um misto de dor e conflito. Clara, eu não sou o homem que você pensa. Meu passado é uma traição secreta e eu não sabia como te proteger disso. Sua voz tremia e ela viu nele as cicatrizes de um homem judiado. Isso não é uma defesa. É uma condenação. Olha ao seu redor. Luciana gritou, furiosa. Todo esse teatro por causa das suas escolhas. Ouvindo isso, Clara sentiu um frio percorrer sua coluna. A adrenalina pulsava em suas veias. E se tudo o que ela acreditava sobre Hugo fosse nada mais que uma ilusão grotesca? E se houvesse mais segredos, mais traições, além do que ela já sabia? Eu vou falar, gritou Hugo. E essas palavras cortaram o tumulto como uma lâmina. A verdade é que eu fazia parte de um esquema. Eu não sou o dono da fortuna. Sou uma marionete. Mas me arrependi. E agora estão aqui para me levar. Para levar você. Para acabar com tudo o que construímos. O ar estava pesado e Clara se sentiu impotente. As palavras de Hugo atingiam como punhos. Mas naquele instante, a verdade mais profunda era que eles estavam todos caminhando para o mesmo destino. Chega disso! Carmen gritou, a voz cortante como vidro quebrado. Se você não se entrega, vai colocar todos em perigo. Nesse turbilhão de emoções, um tiro ecoou. E Clara se encolheu, o coração quase parando. Vinícius, no meio da confusão, avançou num desespero desesperado. Não, não! E com ele, a verdade de quem ele realmente era começou a se desvelar. Vinícius, é isso que você quer? Uma escolha entre o amor e a traição? Clara ofegou. Eu fui fiel ao meu irmão, mas você é a única que pode salvá-lo agora, ele respondeu, agora se revelando como um peão em um tabuleiro muito maior. O que isso significava? O amor se transformando em amizade. E quem sabe, em sacrifício. Nesse momento, Clara decidiu. Com um ato de ousadia, ela se virou para os policiais. Ele não é apenas um criminoso. Ele é um homem que escolheu mudar.
As palavras saíram apressadas, mas firme. Hugo olhou para ela, os olhos arregalados. Clara, você não precisa fazer isso. Você pode sair. Não, ela respondeu, e sua voz soou mais forte. Você não vai se livrar de mim novamente. Se é hora da verdade, vamos enfrentá-la juntos. Uma nova explosão de sons ecoou. Shouts, sirenes e o hausto coletivo de respiração. Todos estavam presos naquele momento, e as vidas de cada um dependiam da escolha que fariam. Então, um novo silêncio caiu. O mundo inteiro estivesse aguardando o desfecho de um drama que se estendia além do tempo. O olhar de Hugo encontrou o de Clara. Ela sentiu um aperto no peito ao ver a fragilidade nas feições dele. Eu vou ficar com você até o fim. Juntos vamos lutar. Em um último movimento, as portas da mansão se abriram e a luz da manhã irrompeu, trazendo uma nova esperança. Clara sentiu que finalmente alguma justiça poderia acontecer. Por favor, entreguem a verdade. Só assim podemos encontrar algo. E pode haver esperança para todos nós. Enquanto Clara falava, um grupo de policiais começou a se posicionar. Cada um deles sentia o peso do que estava prestes a acontecer. O instante estava se esvaindo e seria decisivo. Os personagens da trama estavam num impasse. Se tudo o que se desenrolou fosse apenas o prólogo da verdade mais profunda, o que sobraria dessa história? Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as histórias que ainda estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam descobrir como essa trama termina. Este é o momento de demonstrar seu apoio.